Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ginástica, tratando aí de temas como a contextualização histórica e vamos chamar essa aula aqui como se fosse uma parte 2, tudo bem? Nas aulas passadas, nós retratamos alguns conceitos, alguns acontecimentos pré-históricos que caracterizaram ali como que a ginástica ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Também falamos ali no período da antiguidade, nos primeiros povos, nas civilizações egípcias e também nos períodos ali da Grécia Antiga e também ali de Roma. A gente te apresentou diversos exemplos de diversas atrações, de diversos espetáculos circenses que retratavam desse tema e mostraram como que a ginástica era utilizada para garantir a sobrevivência dos praticantes até o final desses eventos. Também falamos aí no período da Idade Média, onde a ginástica ela tinha ali principalmente como intuito a educação, o treinamento militar, porque o corpo ele era visto apenas como um recipiente e você atrelar uma certa atenção e um cuidado ao corpo era visto como algo impuro e também imoral. O que importava era o espírito do indivíduo e a sua conduta ao longo de sua vida. Se ele tivesse ali uma boa conduta, não cometesse nenhum tipo de crime, ele seria recompensado na vida após a morte. Tema da aula de hoje, nós vamos falar aí sobre os acontecimentos ginásticos no período do Renascimento, também no período da Idade Moderna e também na Idade Contemporânea. Vocês vão entender basicamente como é que a ginástica continuou se desenvolvendo nesses períodos, marcado por diversos acontecimentos históricos e também conflitos da humanidade. Começando aqui pelo período do Renascimento, esse é o período em que ocorre a transição da Idade Média para o que consideramos Idade Moderna, por assim dizer. Ele acontece no ano de 1400 até 1727, do período depois ali de Cristo. Esse é o período que marca as transformações e o pensamento cultural e também ideológico. Então aqui nós vamos tratar do corpo de uma forma mais aprofundada. Vocês vão ver que a partir de agora vão existir diversos estudos para conseguir a melhor didática possível para fins pedagógicos. Vocês vão a partir desse momento vão existir diversos ali autores que vão estudar de fato como que o corpo funciona e por aí vai. Então esse é o momento em que o conhecimento científico de fato ele começa a ser ali implementado dentro da sociedade. Vamos começar falando aqui sobre o ressurgimento ali da cultura física. Lembrando que no período da Roma Antiga e também da Idade Média, a prática do esporte, o culto ao corpo, ele acabou sendo deixado ali um pouco de lado. Agora, nesse período do Renascimento, a beleza do corpo ela é retomada na cultura física, nas artes, também na música, na ciência e na literatura. Um dos principais artistas que retratavam o corpo naquela época era Leonardo da Vinci, que produzia ali algumas obras de pintura que são bastante famosas e extremamente valiosas, até mesmo aí nos dias de hoje. São obras da humanidade no mundo da arte de um modo geral. Também vamos ter aí Michelangelo, que também fez diversas pinturas, diversas produções, que ele atrela justamente ali ao corpo. Ele tem um cuidado um pouco maior em suas obras para tratar do corpo de uma forma ali um pouco mais específica. Aqui, uma obra pintada ali pelo Leonardo da Vinci, que ele viveu no ano de 1452 até 1519. O nome dessa obra é A Mona Lisa, que significa a sorridente. Vocês podem observar ali na imagem que agora o corpo ele volta a ser tratado ali como uma forma de arte, então ele volta a ter ali um tipo de destaque. Então percebam ali que a Mona Lisa, a mulher sorridente, ela tem justamente esse nome por se tratar de uma mulher alegre ali no período de sua pintura. Lembra que eu falei para vocês que o Michelangelo ele ia produzir ali, ia ter um foco maior ali no corpo das suas artes, então o corpo ele seria o foco ali do seu principal tipo de arte. Então aqui, aí uma das criações mais famosas de Michelangelo, que é a criação de Adão.
Michelangelo viveu ali no ano de 1475 até 1564. Essa obra, se vocês observarem bem, vocês vão poder observar ali um corpo forte, um corpo bem definido, um corpo atlético. E esse corpo, que seria um modelo de corpo perfeito, vocês percebam que ele foi feito ali por Deus. E a escultura de Deus ali também, notem que em volta dela tem como se fosse ali, como se ele estivesse sendo abraçado por diversas pessoas que estariam dentro ali de um tipo de um cérebro, como se fosse ali, parecido ali com um cérebro. Nesse período também, a produção de estudos relacionados à anatomia humana e o corpo humano começaram a ser ali produzidos. Então, nós vamos ter aqui Andrea Vesalius, que viveu ali no ano de 1514 até 1564, e uma de suas obras mais famosas, que é De Humani Corporis Fabrica, que basicamente seria a fábrica de corpos humanos. Então é nesse primeiro momento em que vamos começar a ter estudos de fato ali sobre a anatomia. Então vamos começar a entender como que um corpo de fato ele vai funcionar ali. Então a gente vai ter ali, vamos identificar os órgãos desse corpo, vamos dar nome para esses órgãos e vamos tentar entender ali como de fato ele funciona. Se nós acabamos ingerindo um alimento, para onde que ele vai? Depois que ele é absorvido, por onde que ele passa? Então você vai ter um estudo mais aprofundado de como o corpo de fato funciona. Nós temos o nosso esqueleto. Qual que é a principal função dele no nosso corpo? Certo? Que seria ali manter ali a estrutura do nosso corpo, né? Então todos esses estudos, eles começam a ser desenvolvidos nesse período. É importante também dizer aqui que a educação física escolar, ela começou a ter bastante destaque. E a gente tem aqui Vittorio De Feltre, em sua obra de La Casa Latiosa, que ele começa a defender a prática de exercícios físicos também dentro dos currículos ali escolares. Agora vamos falar aí sobre um dos maiores filósofos aí nesse período, que era Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu ali no ano de 1712 até aproximadamente 1778. Ele defendia a educação física como necessária à educação infantil. E por que isso, pessoal? Porque eles acreditavam que se tratava de uma disciplina que ela fosse capaz de combater alguns riscos para a saúde da população naquela época. Então a sociedade tinha ali diversos vícios, como o vício por o alcoolismo e coisas desse tipo. E ele acreditava que a educação física ela precisava ser implementada a partir dos primeiros anos, porque era muito mais fácil você criar ali uma cultura já preparada para esse tipo de coisa, do que você, por exemplo, tentar modificar a vida de uma pessoa depois que ela já está tomada ali pelo vício. Então, mexer ali na base, na estrutura, né, criar ali a partir da primeira infância, geraria mais resultados do que você tentar combater os efeitos posteriores que alguns vícios na sociedade ali estariam gerando. Então ele também acreditava também que você trabalhar conteúdos de educação física dentro da escola com uma prática ali civilizadora, ela conseguiria criar ali uma sociedade nem tão violenta, então também um ser humano mais justo. Então tudo isso também precisava ser implementado ali a partir do primeiro momento ali nas escolas. E nós vamos ter aqui também Jean Pestalozzi, que viveu ali no ano de 1746 até 1827, que é o precursor da escola primária popular, e sua atenção estava focada principalmente ali na execução correta dos exercícios. Então, a partir desse momento, a gente tem que entender que não é qualquer tipo de exercício. Então, começaram a existir diversos estudos que tentavam ver qual que seria, de fato, o exercício que tivesse melhores resultados. Então, será que se eu fizer um determinado movimento, eu não vou prejudicar a minha articulação? Será que esse movimento, de fato, ele vai trazer uma série de benefícios aí para a minha saúde? Será que o fato de reproduzir o movimento corretamente, né, pode impactar aí para que o usuário ele consiga atingir o seu objetivo de uma forma ali um pouco mais simplificada, sem se submeter ali a alguns tipos de risco, conseguir lesionar ali o seu corpo e algo desse tipo? Então, tudo isso acabou sendo evidenciado principalmente através dos estudos desses autores aqui.
E agora é nesse primeiro momento. Lembra que nas aulas anteriores eu falava que a gente atribuía a prática de ginástica a toda e qualquer atividade física relacionada ao corpo lá, desde os períodos na Grécia Antiga, desde os períodos das primeiras civilizações, no Homem Pré-Histórico, na Roma Antiga e também ali na Idade Média? Agora, a gente vai começar a ter ali uma certa especificidade para esse conteúdo propriamente dito. E a ginástica, ela retomou a sua evolução e a revalorização das referências culturais com base aí na antiguidade clássica. Então a ginástica desse período ela começa a ser estudada de forma mais apropriada. Então começa a surgir ali as primeiras modalidades e também ali algumas ferramentas ali que estariam ali à disposição para ampliar ali a quantidade de possibilidades que as pessoas que praticavam ali teriam ali durante a sua prática pela atividade. Então a gente começa a ter aqui uma atenção especial para a ginástica ser voltada como uma forma pedagógica, sendo responsável pela formação do físico e também do caráter. Lembra que eu falei que a sociedade ela estava tomada ali por diversos problemas, por diversos vícios, também tinha ali uma crescente da violência e coisas desse tipo? Eles acreditavam que você trabalhar esses conteúdos ajudaria sim a criar ali um ser humano capaz de respeitar as leis e consequentemente uma cidade assim mais pacífica, uma sociedade ali mais civilizatória, vamos dizer assim, capaz do ser humano ali aprender a interagir melhor ali dentro daquele meio. E a ginástica nesse período, ela passa a ser voltada para a medicina com finalidades higiênicas e também terapêuticas. Então, nesse período, você ter ali um corpo com excesso de peso, com obesidade, eles consideravam ali que era uma falta de higiene da parte ali do praticante. Então, para combater esse tipo de corpo, que eles estava fora dos padrões daquela época, eles incentivavam desde os primeiros anos ali, na escola principalmente, a prática de algumas atividades de ginástica, justamente para fins higiênicos e também ali terapêuticos. Agora, apresento aí para o nosso aluno um quiz, onde vocês vão ter aí alguns minutinhos para pensarem numa resposta e depois eu volto. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura aqui da alternativa e também ali das perguntas. Questão número 1. Quem defendeu a educação física como necessária à educação infantil? Letra A, Johann Pestalozzi. Letra B, Andrea Vesalius. Letra C, Jean-Jacques Rousseau. Letra D, Vittorio de Feltre. Pessoal, se eu pronunciei algum nome ali de forma incorreta, eu peço desculpa aí para você aí de casa. São nomes assim que estão colocados em outra linguagem, em outro idioma, e às vezes não é tão comum aí para a nossa cultura aqui brasileira, tudo bem? Agora vocês vão ter alguns minutinhos para estarem pensando em alguma resposta, e daqui a pouco nós voltamos fazendo a correção desse exercício. Não sai daí. Agora que você de casa teve alguns minutinhos para estar pensando aí nas alternativas, com base em tudo que já foi apresentado aqui na aula, vamos fazer a correção do seguinte exercício. Na alternativa A, pessoal, por que ela estaria incorreta?
porque é quem defendeu a educação física como necessária à educação infantil. Johann Pestalozzi, ele defendia principalmente ali como uma forma de atividade ali para fins militares, certo? Andrea Berzelius, eu falei que ele apresentou ali para vocês que seria ali, ele seria o responsável pelos primeiros estudos ali referentes à anatomia do nosso corpo. Por esse motivo, ela não se encaixa ali com a educação física relacionada à educação infantil. Na alternativa letra D, nós temos ali Vittorio Delfeitri, que era ali um pedagogo que estudava ali psicologia e coisas desse tipo, e ele fala sobre a inclusão da ginástica ali dentro da educação física, mas ele não aborda ali temas ali relacionados à educação infantil. Ele defendia como se fosse uma disciplina a ser inserida no currículo, mas não especificamente da educação infantil. A alternativa correta, Jean-Jacques Rousseau. Então, se você marcou a alternativa C, ela está correta. Em uma de suas obras, ele propõe que a educação infantil ela deveria ser implementada desde ali dos primeiros anos da educação, justamente porque seria mais difícil você combater os vícios da sociedade lá na frente, quando o indivíduo, o sujeito, já estivesse tomado por esses vícios. Agora vamos avançar um pouquinho aí para a idade contemporânea. É nesse período em que o aparecimento do esporte moderno e a sistematização da ginástica, justamente com o amadurecimento também da educação física escolar, que algumas modalidades, elas de fato elas vão começar a ser ali mais distintas. Então vão ter ali algumas especificidades de movimento, vocês vão ver ali que vão ter diversas formas de se trabalhar a ginástica, vão ter diversas escolas responsáveis por criar métodos diferentes. Esse período é importante mencionar que ele é marcado por transformações profundas aí na organização da sociedade e também por conflitos de amplitude mundial. Que primeiramente, a Revolução Francesa, que aconteceu ali nos anos de 1789 a 1799, é importante dizer que nesse período foi o período onde tinha ali a crise, aconteceu uma crise ali na monarquia, no regime monarca, e aí a civilização aconteceu uma série de conflitos ali populares que acabaram dominando ali a monarquia desse período. Também vamos ter aí a Primeira Guerra Mundial. Eu não sou professor de história, eu não sei exatamente todos os temas relacionados a esse fato, a esse ocorrido, mas o que eu posso dizer aqui para vocês é que ela teve início devido a uma série de fatores ali relacionados à quebra de alguns tratados relacionados ali àquela época. E também ali algumas crises financeiras que alguns países estariam passando. E aqui nós temos também a Segunda Guerra Mundial, que acontece ali nos anos de 1939 a 1945. Então aqui é importante dizer que a gente tem ali o surgimento ali da pureza racial. Então Hitler ele guia ali todos os alemães que estavam vivendo ali, passando por diversas crises financeiras, o povo estava ali passando por momentos de dificuldade, momentos de miséria, então surge ali um líder que seria como se fosse o salvador da nação, criando ali discursos fortíssimos de combate aos judeus e também às outras modalidades de sistemas ali civilizatórios naquela época. Então todo mundo que não fosse alemão de raça pura, vamos dizer assim, era um inimigo e precisaria ser combatido. É importante mencionar aqui que Hitler ele contava com o apoio de outras nações, como era ali o Japão, como a Itália, e eles combateram de fato ali todo o resto do mundo. Agora aqui vamos para a questão número 2 aí do nosso quiz. Eu vou estar lendo aqui a pergunta com vocês, depois vocês vão ter aí alguns minutinhos para estar pensando em uma resposta. Então, quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Quais foram os 3 acontecimentos históricos que modificaram a sistematização da ginástica e também da educação física escolar? Eu citei 3 aqui para vocês. Letra A, Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Letra B, Revolução Industrial, Jogos Olímpicos e Revolução Francesa? Não sei. Letra C, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial? Letra D, Revolução Industrial,
Primeira Guerra Mundial e Guerra Fria. Vocês vão ter alguns minutinhos para pensar e daqui a pouco eu volto. Agora que você é de casa teve um tempo para pensar na sua resposta com base nas alternativas que eu formulei, vamos fazer aqui a correção desse exercício. Por que que a alternativa A ela estaria incorreta? Porque ali no final da alternativa ela encontra ali como uma opção a Guerra Fria. E nós em nenhum momento falamos desse acontecimento histórico. Nesse atual momento, no que estamos estudando, ela ainda não aconteceu, então ela não é relevante nesse período da sistematização da educação física como disciplina ali escolar. Alternativa B, Revolução Industrial, Jogos Olímpicos, Revolução Francesa. O que está errado aqui, pessoal? Ali, os Jogos Olímpicos, justamente porque eles eram acontecimentos que aconteciam lá na Grécia Antiga, e nesse momento aqui, no que nós estamos estudando, nesse contexto, ele não tem ali nenhum tipo de relação. Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu apresentei nos slides anteriores esses três temas ali, falando ali com algumas características de cada um deles. Então, a alternativa correta seria ali a alternativa C. Por que que não seria correta ali a alternativa D? Lá no final se encontra ali a presença também da Guerra Fria e nós ainda não estudamos esse fato histórico. A Idade Contemporânea, ela vai começar ali também a apresentar ali as primeiras sistematizações dos exercícios físicos relacionados ali à ginástica. Então vão ter ali uma série de repetições de um determinado movimento, a fim de criar ali a prática pela perfeição, pela busca ali pelo movimento ali perfeito propriamente dito. E aqui vão se originar alguns sistemas ginásticos que eles vão ser ali alemães, dinamarqueses, suecos, franceses, e eles vão estar vinculados aos processos da afirmação da nacionalidade nesses países e a constante preocupação e preparação para a guerra. Como nos slides anteriores eu mostrei, esse período é marcado por uma série de conflitos assim da nossa civilização. Então tinha uma preocupação muito grande em estar criando ali um corpo mais hábil para que os soldados conseguissem correr por maiores distâncias, para que eles não se cansassem com tanta facilidade e fossem capazes, lembrando que nesse período a educação física tinha também ali como objetivo melhorar o corpo e também a mente ali do sujeito, então eles queriam criar ali soldados mais preparados para criar estratégias e surpreender ali os seus oponentes no campo de batalha. E aqui nós vamos falar com uma especificidade, sobre os movimentos ginásticos europeus. Aqui nós vamos ter o movimento das escolas alemãs, os movimentos das escolas dinamarquesas, das escolas suecas, francesas e inglesas.
Aqui eu queria chamar a atenção ali para as escolas inglesas, porque é nesse período que elas começam a criar ali algumas modalidades de esporte. Então é nesse período que elas trabalham fortemente a cultura de acordo com o esporte propriamente dito. Então ela tem esse diferencial em cima ali das demais escolas que trabalhariam ali o corpo e a finalidade ali de promover saúde, bem-estar e também preparar ali os indivíduos para os conflitos militares. Aqui, as finalidades de uma forma geral, de uma forma ampla dessas escolas seria promover a saúde, regenerar a raça, desenvolver a vontade, a coragem, a força e a energia de viver e também ali desenvolver a moral. Regenerar a raça, eles queriam dizer, basicamente, que eles queriam criar ali um sujeito que fosse mais... que não tivesse ali nenhum tipo de problema de saúde. Então, assim, pessoas que estivessem ali acima do peso, eles encaravam aquilo como um problema que precisava ser ali combatido. Ela estava fora dos padrões naquela época. E ali, referente a desenvolver a vontade, a coragem, também a força e a energia da viver, o desenvolvimento da moral, está relacionado principalmente ali com os princípios e o sentimento ali da autoestima do indivíduo, por assim dizer. Então aqui o desenvolvimento da moral, eu falei ali em slides anteriores sobre criar ali um ser humano mais justo, sobre um ser humano capaz de entender e compreender as leis desse mundo e também as leis criadas ali pelo homem, porque eles queriam também combater ali alguns vícios relacionados ao alcoolismo e também ali alguns problemas de violência que eram bastante frequentes ali nesse período. Falando assim de uma forma mais ampla sobre esse conceito, o movimento ginástico europeu ele ocorreu ali no século XIX. Ele abrangia ali estilos de trabalho como a ginástica escolar. Eles eram propostos por Alemanha, Suécia, França, Dinamarca e Inglaterra e também eram inspirados em princípios da cultura grega, como saúde, força e também a beleza. Vocês lembram em slides anteriores, em aulas anteriores, que nós falamos sobre o esquecimento do corpo propriamente dito, sobre o cuidado do corpo no período ali da Roma Antiga e também ali da Idade Média. Eles encaravam, eles não gostavam do fato que os gregos tinham de amar ali os seus próprios corpos, de quererem um corpo bonito, atrativo e coisas desse tipo. Eles consideravam aquilo ali como se fosse uma forma de pensamento impróprio e também ali na Idade Média, a Idade Média acreditava que o corpo era a fonte de muitos pecados, então o que importava ali seria o espírito do indivíduo e o corpo seria apenas uma carcaça que não seria possível levar na vida após a morte. Nesse período, todas as atividades de educação física eram denominadas ali como ginástica, como saltos, corridas, esgrimas, jogos, acrobacia, natação e diversos outros. Mas isso começa a se modificar. Por quê? Porque cada tema aqui tratado, ele vai começar a desenvolver ali, ser estudado uma metodologia de conseguir ter ali um movimento mais perfeito, por assim dizer. Então vão ter ali atletas, ali uma série de treinamentos ali, para conseguir realizar o nado de diferentes formas. Então vão ter ali diferentes modalidades de ginástica, cada uma ali tendo uma finalidade ali um pouco diferente, algumas mais para frente a gente vai estudar as ginásticas competitivas e também as não competitivas. Então vocês vão ver que tudo isso começa a partir daqui. E essas metodologias, elas ajudaram a formar as bases da educação física que vigora aí até mesmo aí aos dias de hoje. Então se na escola de vocês estudam os conteúdos de esporte, como vôlei, como basquete, como futebol, como futsal e diversos outros, como também ali o lazer, como a ginástica, como também ali os conteúdos de lutas, é graças a toda essa série de acontecimentos que vai criar ali uma base curricular para abordar a educação física dentro da escola. Então aqui nós vamos falar do movimento ginástico europeu, que ele tinha como principal objetivo fortalecer os trabalhadores para suportar a jornada de trabalho naquela época, que era bem exaustiva, e diariamente os trabalhadores eram expostos a uma série de movimentos repetitivos. Então, como não tinham muitas máquinas para criar ali o movimento, muitos movimentos eles eram muito manuais, por assim dizer, esse tipo de ginástica conseguia criar ali um trabalhador capaz ali de ser mais efetivo durante ali o seu período de trabalho. E é no final do século XIX, começo do século XX, que aqui no Brasil começaram a se destacar 3 métodos de movimento de ginástica europeu, sendo eles sueco, alemão e francês.
A escola alemã, ela surge ali justamente com a derrota dos alemães para Napoleão, que era ali um líder ali francês. E então eles criaram ali um surgimento de um novo tipo de ginástica chamado ali de Turnekunst. Peço desculpa para você de casa pela pronúncia, é um nome bem complexo e eu posso não ter pronunciado aí da forma mais correta. Cujo o principal fundamento da sociedade, por um ser humano, o que mantinha ele vivo, era que assim, ele precisaria ser forte. Vive quem é forte. Então também tínhamos ali o surgimento, né, aquele sentimento de patriotismo, por assim dizer. Então eles acreditavam que os principais fatores responsáveis por manter aí uma civilização capaz de sobreviver ali ao longo do tempo era justamente porque teriam ali indivíduos fortes e também ali capazes de suportar as adversidades e os conflitos históricos que aconteceriam ao longo da linha do tempo. E aqui tínhamos como os principais criadores desse método Götz Müntz, que era considerado para muitos ali nesse período o pai da pedagogia moderna. Vamos ter ali Friedrich Lau, que ele defendia a implementação da ginástica como uma forma de treinamento militar, então ela vai ter ali movimentos bastante complexos para treinar soldados mais hábeis. E vamos ter também ali Adolf Spears, que ele era o responsável por criar ali os primeiros instrumentos ali relacionados à ginástica. Então a ginástica a partir daquele momento ela vai contar com o auxílio de bancos, vai contar com o auxílio de traves, vai contar com o auxílio de argolas, tudo isso para criar mais possibilidades de acordo com o movimento. Eles tinham como principal finalidade formar cidadãos fortes através da ginástica, desenvolvida ali por meios de conhecimento científico, como a biologia, a anatomia e também ali a fisiologia. E isso começou lá atrás, quando eles começaram a estudar ali o corpo humano e como ele se desenvolvia, como ele funcionava ali propriamente falando. Agora aqui eles estavam entendendo como que funcionavam todas as estruturas desse corpo, como que o músculo, de fato, ele ficava maior, como que o músculo ele ficava menor. Eles começaram a entender como que o alimento ele era distribuído por nosso corpo, qual que era a importância de ter ali uma boa alimentação e ter ali um bom funcionamento de todos os nossos órgãos. Então é tudo embasado ali em conteúdo científico. E nós vamos ter aqui Rousseau e Pestalozzi, que nós já falamos sobre eles, que foram dois grandes influenciadores aí na metodologia da escola de movimento alemão. E eles acreditavam que o ser humano ele era um ser complexo, universal, que valorizava-se o exercício físico. Então, eles queriam ali como principal objetivo criar um ser humano completo, um ser pensante e também ali com uma boa qualidade de vida, um ser humano ali com um aparentar físico saudável. Importante dizer também que o método alemão, por ser um movimento bastante complexo, ele era utilizado aqui no Brasil justamente para treinamento do exército brasileiro. Isso aconteceu por volta do ano ali de 1860. Observem aqui na imagem que eles contam ali com a presença de alguns aparelhos, que eu já falei que teve ali alguns criadores, onde eles criavam movimentos bastante complexos. E esse movimento ele era bastante criticado e não deveria ser ali, diversos estudiosos acreditavam que ele não deveria ser implementado dentro das escolas, porque teríamos ali uma quantidade de alunos que poderiam acabar saindo lesionados dessas determinadas práticas. Então, a fim de proteger ali os estudantes, eles incentivavam esse uso unicamente para fins de treinamento militar. Devido ao processo de industrialização na Suécia, a ginástica tinha como objetivo livrar a sociedade de vícios como o alcoolismo, pois assim os trabalhadores seriam mais produtivos. Agora que nós falamos do movimento europeu, estamos falando agora aí sobre a escola sueca de movimento, no ano de 1778 a 1839. Como eu já falei, esse tipo de pensamento, esse tipo de problema, ele acabava já sendo combatido desde o período ali do Renascimento. Então agora, eles acreditavam ali, a partir das metodologias da ginástica europeu, que eles conseguiriam criar uma sociedade capaz de criar práticas mais civilizatórias, por assim dizer. Então eles criariam ali um ser humano mais justo, um ser humano saudável e também um ser humano capaz de compreender e também respeitar as leis naquele período, justamente para criar ali uma sociedade mais pacífica. E aqui a gente vai falar de Henrik Ling, que era poeta e também escritor, que ele acreditava que a metodologia, ele foi um dos principais
estudiosos, um dos principais pessoas responsáveis por desenvolver a metodologia sueca, que essa metodologia ela poderia ajudar a regenerar o corpo e manter ali a paz na sociedade, com base nos problemas de violência que também já citei por aqui. A ginástica ela foi criada ali com um caráter higiênico e ela poderia ser dividida em 4 frentes. E aqui, diferente do movimento europeu, agora a ginástica ela era defendida de forma pedagógica, militar, médica e estética. Então ali para os alunos dentro da escola seriam ali alguns movimentos mais simples, mais fáceis de serem feitos. Para os militares, poderia aí sim usar ali alguns movimentos mais complexos e também ali de promover a saúde e combates como a obesidade naquela época, a fim de promover ali meios mais estéticos de um corpo mais saudável, um corpo mais belo, um corpo mais forte, por assim dizer, justamente por conta daquele sentimento de patriotismo de quem vive, quem é forte. E dentro das escolas brasileiras, os principais defensores que nós teríamos aqui no Brasil seria Rui Barbosa e Fernando de Azevedo. Ambos acreditavam que seriam bons métodos a serem implementados nas escolas brasileiras, justamente por ele ser dividido ali em 4 frentes. Então, você poderia tratar do aluno de uma forma ali um pouco mais fácil de ser realizado ali aqueles movimentos, sem que os alunos se machucassem tanto durante ali as aulas práticas. Então a gente consegue observar aqui nessas imagens a repetição de diversos tipos de movimento. Então vocês percebam aqui pessoas uniformizadas, praticando ali o movimento de forma perfeita, por assim dizer. Esse tipo de método também ele era utilizado tanto para homem quanto para mulher. Então temos aqui várias mulheres também fazendo aí a ginástica, a fim de ter um corpo mais belo, um corpo saudável. E ela começava desde cedo, lá desde os primeiros anos de ensino, ali nas primeiras escolas. Lembrando que esse método ele tinha muita inspiração nos estudos feitos por Rousseau. Agora, vamos falar um pouco sobre a escola francesa e como que ela chegou aqui no Brasil. Esse método ele foi criado por Francisco de Amoros, que viveu ali no ano de 1770 até 1848. Aqui é importante dizer que esses métodos eles foram inspirados em Goethe, que lá na metodologia alemã ele era considerado o pai ali da pedagogia, e Jal, que visava atender tanto os interesses da população e também militares. Jal ali ele defendia o implementamento para as forças armadas. Ele queria ali ter um exército mais forte e mais bem treinado. Então aqui a gente tem essa divisão da ginástica de acordo com os interesses que seriam ali majoritários ali para aquela nação. E também existia uma certa preocupação com as fraquezas do povo. Então eles acreditavam que ter um corpo saudável, ter um corpo forte, significaria ter ali um corpo, uma sociedade mais forte, capaz de suportar aí os conflitos que eles passavam naquela época. Esse tipo de metodologia também ela era implementada justamente visando uma maior produtividade ali na jornada de trabalho. Então ele foi um método que ele foi primeiramente implantado ali nos currículos da escola primária. Então desde cedo as crianças já estavam tendo contato com aqueles tipos de ginástica e mais tarde também ela poderia ser utilizada também para treinamento militar. Eles tinham bastante atenção em como realizar o movimento perfeito, o movimento correto, por assim dizer. Aqui, uma dissecação de todo o movimento ali de um salto, então eles tinham todo esse cuidado de fazer um movimento várias vezes, em estudar esse movimento, em ver se de fato ele estava ali sendo efetivo e coisas desse tipo. E aqui, no Brasil, a ginástica chegou, a ginástica, o método francês, chegou no ano de 1907, por meio ali de uma missão militar, sendo implementada oficialmente no ano de 1921. Agora, eu vou deixar os últimos minutinhos dessa aula para que você faça aí uma pesquisa sobre quais movimentos ginásticos europeus incluídos ali dentro das escolas, como eles foram aplicados dentro das escolas brasileiras no final ali do século XIX e comecinho ali do século XX. Não deixe de colocar as principais características sobre cada um desses movimentos. Bons estudos e eu volto daqui a pouquinho.
voltando aqui, essa atividade, como vocês podem ver, é provável que você de casa leve um pouco mais de tempo para conseguir realizar. Então, caso você não consiga finalizar ela no tempo, eu sugiro que você copie e depois continue a pesquisa em casa, aí em seu caderno. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, não deixem de fazer as atividades propostas aí nos seus aplicativos de Classroom. E se vocês estão gostando de aulas como essa, nos deem aí o nosso apoio aí, deem bastante apoio para nós e também fortaleçam aí a nossa moral. Aquele abraço e vejo vocês aí na nossa próxima aula, onde vamos tratar sobre temas como os esportes ginásticos nas modalidades competitivas e também não competitivas. Aquele abraço, fui!